Bom, então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um semestre, disciplina nova, jeito novo de começar. Então, quem tiver coragem aí, pode abrir as câmeras, os microfones. A gente vai primeiro começar com um bate-papo, certo? Então, vamos lá, eu espero. Eu espero a coragem de vocês. Vamos ver. Aê, muito bom, gente. Agora sim. Dá até outro ânimo para a professora, misericórdia. É a morte para mim ficar falando para esse computador, aquele monte de letrinha na minha frente, assim, ó. Deus que me livre. Aí eu costumo falar assim: sejam bem-vindos à minha casa, não é? Eu bem-vindo à casa de vocês, porque vai ser assim, certo? Então eu acho que ai, gente, a gente poder se ver já é uma distância, né? Já é horrível, tanto para vocês quanto para mim. E aí a gente poder se ver aproxima um pouquinho. E ao mesmo tempo eu acho que ajuda a gente a ser mais compreensivo, né? Porque vocês estão aqui na minha casa e a casa não para, porque eu estou aqui trabalhando e dando aula, né? Então eu tenho duas crianças aqui do meu lado tendo aula também, cada um num computador, então vira e mexe uma porta vai bater, um filho vai vir chamar, não é? Por mais que eu fale, olha, a mamãe está começando uma aula, não quero ninguém aparecendo, ninguém atrapalhando, mas sabe como é. Então a gente vai levando tudo isso numa boa, da melhor maneira possível, né? Eu acho que somos sobreviventes do semestre passado, porque no semestre passado, sim, foi todo mundo pego de surpresa, foi tudo sendo feito da maneira que dava que para ser feita, né? Agora, para esse semestre, já estamos um pouco mais preparados. Pelo menos a gente já começa o semestre sabendo o que nos espera. Se bem que eu estou sempre esperando que logo, logo vai falar, volta às aulas presenciais, né? Mas é uma surpresa mais grata do que a surpresa do semestre passado, né? Porque no semestre passado a gente cheio de expectativa, cheio de plano, de repente, esquece tudo, começa do zero, aprende tudo de novo. Então agora para a gente, para voltar para o presencial, vai ser uma glória. Então vai ser uma grata surpresa. Vamos esperar que isso aconteça. Mas enquanto isso não acontece, a gente se prepara para começar assim, tá bom? E que seja da melhor maneira possível. É complicado para mim, é complicado para vocês, mas eu acho que se a gente vier de mente aberta, de coração aberto e disposto a encarar, tudo fica mais fácil, tudo fica mais gostoso, né? Então, é assim que eu quero começar o meu semestre, tá bom? E estamos juntos para as dificuldades. Tem o pessoal aí que trabalha, que não vai poder muitas vezes estar presente na aula. A gente vai conversando e eu vou tentando de maneira individual pensar no problema de cada um e pensar numa solução para que todo mundo consiga aí cumprir com as suas obrigações. Tá bom, gente? Então, daqui um pouquinho a gente vai conversar aí um pouquinho mais sobre como eu vou conduzir a disciplina, sobre o que é essa disciplina de zootecnia de precisão, né? Essa disciplina, ela já era uma disciplina naturalmente muito dinâmica, tá? Então, assim, de todas as disciplinas, essa foi a que eu menos tive dificuldade para adaptar para o modelo à distância, para o modelo, né, que a gente está tendo que ter aqui de aulas remotas, aulas gravadas, porque já era uma disciplina que em sala de aula eu trabalho muitas ferramentas, eu trabalho muitas tecnologias. Então, foi um processo tranquilo para mim. Então, vocês vão ver que cada aula é uma aula diferente, tá? Então, muitas vezes, assim, não vai ter um padrão, não vai ser aquele negócio
engessado, sabe? Ah, a disciplina vai funcionar assim. Não, cada aula, cada aula é uma história, tá? Eu acho que é uma das disciplinas que eu dou, assim, é uma das disciplinas mais gostosas, justamente por causa disso. Ela é muito dinâmica e é muito prática. É fazer, é aprender, exercitar, tá bom? Então, tirando assim as visitas que eu costumava fazer, né? Isso sim teve alteração. A gente está ainda deixando um cronograma flexível em relação a essas práticas, porque a gente ainda espera que no final do semestre a gente consiga fazer, né? As práticas da faculdade são mais fáceis, né? Com certeza a gente vai conseguir até o final do ano. Mas o problema é que eu levava vocês para muita visita fora nessa disciplina. E aí eu já não sei como que vai ser, porque tem a questão do ônibus, né? Tem a questão da quantidade de alunos que a gente vai poder colocar dentro do ônibus, enfim. E isso a gente ainda vai ficar meio em aberto, tá Então, bom? vamos lá. Dei aqui umas boas-vindas, né? E coloquei atenção às orientações gerais da disciplina. Então, as aulas, elas poderão ser ou remotas ou gravadas, tá? Só que aí, como a gente vai fazer? O horário da nossa aula de início no programa de vocês, no cronograma de vocês, é às 9h30. Então, às 9h30, vai ter lá no Aprender um material de introdução ao assunto previamente disponibilizado. Então, vocês vão ter que, quando a gente começar a aula ao vivo às 10h30, vocês já vão estar preparados para aquela aula, tá? Então, eu vou deixar um vídeo, vou deixar um texto, vou deixar um material ali para vocês já irem antecipando o assunto e sabendo o que será conversado na aula ao vivo, tá bom? Aí, às 10h20, eu entro ao vivo com vocês pelo aplicativo Meet para a explicação do conteúdo. O link de acesso da aula estará disponível no Aprender. E o link de acesso da aula vai ser sempre o mesmo, que é esse que está aqui no Aprender também, ó. Link para acesso da aula ao vivo. Para assistir a aula, acesse o link. Toda semana a nossa aula vai ser por esse link. Depois, olha lá, o conteúdo teórico e prático realizado ao vivo será gravado e disponibilizado após o encerramento da aula. Eventualmente, o conteúdo poderá ser previamente gravado e disponibilizado, dispensando o encontro ao vivo, mas aí eu vou avisar vocês. Toda aula teórica terá um roteiro com passo a passo para o seu processo de aprendizado e também será disponibilizado no Aprender. Então, além da gravação da aula, eu sempre vou disponibilizar todo o material. Se eu usei alguma apresentação de PowerPoint, eu salvo a apresentação, disponibilizo também no Aprender, tá? Algum texto para complementar o assunto, algum vídeo, link, tudo eu vou jogar lá no Aprender. Acho que isso não muda muita coisa, porque eu já fazia assim normalmente, então vamos seguir mais ou menos aí o mesmo padrão. Para fixação do conteúdo, então, aquilo que eu estava falando para vocês, depois do conteúdo teórico, poderá haver um momento ao vivo para fixação do conteúdo e disponibilização de exercícios, atividade relacionada àquele assunto, certo? Todos os exercícios, atividades serão avaliativos e vão compor o quadro de notas do bimestre de acordo com o peso especificado na atividade. Todas as atividades estarão disponíveis no Aprender e terão um prazo de 7 dias para serem realizadas. Então, pessoal que trabalha, pessoal que não vai estar nas aulas ao vivo, enfim, cada um aí organiza a sua rotina. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? Semestre passado foi todo mundo pego de surpresa. Esse semestre, a gente já sabe que vai ser assim. Então, todo mundo, de uma maneira ou de outra, já tem que estar aí organizado e preparado para
os desafios. Então, eu deixo a disciplina, eu deixo a atividade aí uma semana aberta para cada um poder fazer a hora que quiser, a hora que puder, mas é importante que vocês façam, porque ela vai ter um peso considerável na nota do bimestre, ok? Em relação à presença. A presença nas aulas remotas será computada com base nas presenças nas aulas e participação nas atividades. No entanto, a presença nas aulas remotas será bonificada com até 1 ponto extra na nota do bimestre. Então, eu não vou prejudicar o aluno que não pode estar, mas eu vou bonificar os alunos que estiverem. Então, olha lá, vai ter gente que vai poder fechar com 11 o bimestre. Vai ser 5 pontos para as atividades. Então, eu vou distribuir ali conforme a atividade e o peso de cada atividade. Aí, no primeiro bimestre, a gente tem uma provinha, tá? Porque é um bimestre que tem um pouquinho mais de conteúdo teórico. Depois, se vocês olharem lá o cronograma, no segundo bimestre não tem prova, tem a entrega de um projeto. A gente vai conversar bastante ainda sobre esse projeto, não precisa ficar ansioso, tá bom? E depois ali uma bonificação por participação de até 1 ponto. Aí esse ponto vai ser proporcional. Veio em metade das aulas? Meio ponto. Veio em 75% das aulas? 0,75. Ah, a professora está muito boazinha esse bimestre, fala sério. É nada, gente, eu quero vocês aqui junto comigo. Vamos lá. Aqui eu deixo o link para acesso ao WhatsApp. Pessoal, prestem atenção nisso daqui, ó, que isso aqui é muito importante, tá? Então, eu deixei aqui para atender os alunos dentro do meu período de atribuição na faculdade, tá? Então, dentro desses horários aí, de segunda a sexta-feira, das 7h30 ao meio-dia, eu vou responder o WhatsApp. Combinado, turma? Bom, aqui o link de acesso à aula, né? E aqui coloquei o cronograma, já coloquei o cronograma do semestre inteiro, lembrando que poderão haver alterações em decorrência do retorno das aulas presenciais. Então, todas as aulinhas vão ter mais ou menos aqui esse modelinho que já está da aula de hoje, tá? Eu vou apresentar um breve roteiro da aula, dou uma adiantadinha aqui no que vai ser a atividade, coloco o material. Se tiver algum material de apoio, né, que nem hoje eu coloquei aqui, esse manual de zootecnia de precisão. Aqui tem bastante conceito, tem bastante coisas a respeito da disciplina para vocês irem se familiarizando aí com o tema, com o assunto, tá? Então, fica aí todo o material de apoio e depois eu disponibilizo a gravação da nossa aula. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os principais conceitos e essa introduçãozinha ao assunto, que é zootecnia de precisão. Precisão, quando a gente fala precisão, o que que vem, assim, de imediato na cabeça de vocês? Que uma coisa tem que ser, tipo, meio exata? Exata, pode ser? Vamos anotando, eu vou anotando aqui. Alguma coisa que não tem oscilamento, não oscila? É que o conceito de oscilar, ele pode ser muito variável, né? E às vezes a gente pensar assim, como a gente está falando de zootecnia, e aí a gente está falando de seres vivos, né? Muitas vezes essa questão da oscilação não depende só do sistema, né? Se a gente for pensar lá na bioclimatologia, se a gente for pensar na resposta individual de cada organismo, aí esse conceito de oscilar cai um pouquinho por terra. Mas se a gente estiver pensando na questão de ferramentas, aí isso encaixa. Tá bom, Ju? Que mais? Precisão.
Tudo que é preciso. Tem a ver com os índices, tipo índices de isotecnia, tipo quilos de leite, essas coisas, não sei. Sim, tem a ver, mas o que a gente espera através da zootecnia de precisão, o que a gente pode esperar que aconteça com esses índices? Aumente, melhora. Tenham índices mais corretos. Mais corretos. A gente pode pensar num sistema de produção, quando a gente fala mais exato, né, mais preciso, a gente pode pensar em termos de eficiência? Sim. Sim. Eficiência, né? Buscando o quê? Melhorar os índices produtivos. Vamos ver aqui no chat. Precisão de dados. Ótimo, Lívia. Precisão de dados. A gente já fez estatística, a gente já viu a importância dos dados, né? Tanto da coleta quanto do uso desses dados. Então, quanto melhor os dados, quanto mais preciso, melhor os índices. Com certeza. Tecnologias que conseguem medir isso. A zootecnia de precisão é pura tecnologia, tá? São ferramentas, são instrumentos, são máquinas, são softwares que vão fazer o quê? Transformar o processo produtivo em processos cada vez mais eficientes. Aí a Bárbara colocou aqui, algo com menos erro. Com menor erro, né? Isso mesmo. Quanto mais preciso, menor o erro, menor a oscilação. Muito bem. Então, gente, é isso. Zootecnia de precisão é isso. O que a gente quer com a zootecnia de precisão? A gente quer usar ferramentas disponíveis para melhorar o processo produtivo. Mas eu vou além. Eu não vou só até usar as ferramentas. Eu vou no desenvolver ferramentas. Tudo que possa melhorar o processo produtivo é bem-vindo para o produtor. Então, vamos lá. Introdução aos conceitos, alguns aspectos econômicos, mercado e oportunidades profissionais. Introdução aos conceitos. Eu acho que todo mundo já viu aquela campanha da Globo, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Depois vocês entram aqui nesse linkzinho, dá uma olhadinha em alguns desses vídeos, que eles são, assim, perfeitos em relação à aplicação da tecnologia, a importância da tecnologia, da transformação da matéria no produto, e tudo voltado, né, esse processo ao agronegócio. Então, para mim, essa campanha aqui, ó, resume a zootecnia de precisão, tá? O tema, né, a zootecnia de precisão, ele é um assunto novo, ele é um conceito novo dentro da zootecnia. Quando eu fiz zootecnia, que nem faz tanto tempo assim, né, gente, super recente, nem se ouvia falar em zootecnia de precisão. Eu não tive nada sobre zootecnia de precisão quando eu me formei. Então, em tão pouco tempo, o quanto isso já evoluiu, e hoje a gente tem aí a zootecnia de precisão praticamente como o carro-chefe de muitas propriedades e de muitas empresas que desenvolvem essas tecnologias, né? Então, hoje a gente já tem aí congressos específicos, né? Ó, a gente já tem workshops internacionais de ambiência de precisão, então a zootecnia de precisão já está se especializando. Aqui o foco é ambiência. Quando a gente fala de ambiência, o que vocês lembram? Foi uma disciplina minha também. Bem-estar, isso mesmo, bem-estar. Bioclimatologia, né? Toda a questão fisiológica do animal. Então, vocês vão ver que a zootecnia de precisão, principalmente as tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil, vão estar muito focadas no bem-estar animal.
porque é uma grande necessidade devido às características do nosso clima. Em relação aos conceitos propriamente ditos, né? Precisão, olha lá, é qualidade daquilo que é exato, exatidão. Então, esse é o conceito fundamental da zootecnia de precisão. Como? Através da utilização de técnicas, instrumentos, tecnologias que conferem maior exatidão na execução e gerenciamento dos processos envolvidos com a produção animal. Aqui é muito importante a gente ter em mente esse conceito de gerenciamento e a importância da zootecnia de precisão na gestão da propriedade. Porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente fala de zootecnia de precisão, a gente está falando de ferramentas, a gente está falando de tecnologias. Tecnologias e ferramentas são baratas? Responde para mim. Não, mas tipo assim, o Não. custo-benefício dela é bom, porque o que ela vai te oferecer compensa o custo dela. Exatamente. Só que ela só vai te oferecer algo que compense o custo se ela for bem utilizada. Certo? Então, o que eu costumo falar? Muitas vezes a gente tem ali uma Ferrari na mão, mas eu tô num local onde eu não consigo passar de 60 por hora, 60 quilômetros por hora. Preciso de uma Ferrari? Não. Um Fusca dá conta. Me leva para o mesmo lugar. Certo? Então, o que é preciso? Essa gestão tem que ser muito eficiente para que a ferramenta que eu esteja utilizando consiga, como resultado, o máximo potencial do meu processo produtivo. Certo? Então, muitas vezes, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa só na aquisição da ferramenta propriamente dita, né? E não, a gente tem que pensar na eficiência do uso dessa ferramenta. Então, às vezes, não é preciso, para iniciar na zootecnia de precisão, um investimento absurdo, uma tecnologia mais avançada possível, se eu não tenho nele, no meu processo produtivo, o menor controle do processo. Então, eu não tenho a menor gestão da minha fazenda. Eu não sei quanto custa o insumo, eu não sei quanto que eu gasto com energia, eu não sei qual é o custo do meu produto. E aí, como que eu vou querer aumentar a eficiência do meu processo produtivo, usando qualquer ferramenta que seja, se eu não tenho o menor controle do meu processo? Então, aí o que acontece? O produtor adquire a ferramenta, o produtor faz absurdos em relação a investimento, não obtém retorno, não obtém resposta, e aí sai queimando a técnica, né? Ai, porcaria! Pra que fazer isso? Não dá retorno nenhum, foi dinheiro gasto jogado fora. Só tive prejuízo. Só que daí a culpa vai ser da tecnologia e não do uso da tecnologia. Certo? Então, quando a gente vai propor, indicar um processo produtivo, qualquer melhoria, qualquer aplicação da zootecnia de precisão, a gente tem que ter muita propriedade no que está falando e tem que ter muito cuidado em relação a isso. É uma tecnologia que se adequa àquele produtor? Ela vai ser bem utilizada? Ela vai conseguir desempenhar a função que a gente espera dentro daquele sistema produtivo? Tá? Então, se vocês perguntarem para mim assim, professora, qual é a melhor ferramenta para a minha fazenda de gado de leite? Eu vou dizer, depende. Como é a sua fazenda? Como é o seu processo produtivo?
E aí eu tenho que indicar uma ferramenta que se adapte à sua realidade. Então, isso é muito sério e é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso quando fala de zootecnia de precisão, certo? Porque senão faz besteira e aí sai queimando a tecnologia, queimando a ferramenta, queimando o equipamento, ok? Então, olha lá. Quando a gente fala de zootecnia de precisão, tem íntima relação com planejamento e gestão. É um tema abrangente, sistêmico e multidisciplinar. Busca o quê? Otimizar o uso dos recursos, manejo e gerenciamento, tá? Busca a redução do trabalho físico, mas não a substituição do trabalho físico. Isso é muito importante, tá? A máquina não substitui o raciocínio humano, não substitui a inteligência humana. Então, eu sempre costumo falar que a zootecnia de precisão, ela não elimina o trabalho físico, ela qualifica a mão de obra. Por quê? Porque eu tenho que dar para o meu funcionário capacitação para que ele consiga utilizar as ferramentas, utilizar as tecnologias, certo? Então, eu estou fazendo o quê? Melhorando o potencial da minha mão de obra, do meu trabalho físico, certo? Tudo isso para quê? Maximizar os índices produtivos e reduzir os custos de produção, tá? Tudo isso, então, para maximizar os índices produtivos e reduzir os custos de produção. E aí a gente também lança a mão sempre, toda ferramenta, toda tecnologia, ela vai estar diretamente ligada às tecnologias da informação. Então, para começar, no mínimo, eu preciso um computador, uma internet e um software, tá? Tudo vai estar ligado a um software. Tudo vai estar atrelado à internet, para que essas ferramentas e essas tecnologias possam ser implementadas e possam funcionar com eficiência, que é o que a gente quer aqui, né? Eficiência, certo? A origem do conceito zootecnia de precisão veio da agricultura de precisão. Então, a agricultura saiu na frente, né? Ela visa o gerenciamento mais detalhado do sistema de produção agrícola como um todo, não somente das aplicações de insumos ou de mapeamentos diversos, mas de todo o processo envolvido na produção. E tudo começou com o desenvolvimento do georreferenciamento e da mecatrônica. E aí a agricultura foi aí nessa onda, né? Principalmente em relação a aumentar a eficiência do plantio, a eficiência da irrigação, que tem um custo muito alto, né, no processo produtivo. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais sistemas que melhorassem isso, melhor para a precisão da agricultura. Então, a partir desses princípios desenvolvidos na agricultura de precisão, nasceu a zootecnia de precisão. Tá? Aí ela busca, né, essa abrangência operacional, a automação do processo de produção, a automação da agroindústria e o monitoramento de informações. Alguém falou aqui precisão de dados, né, tecnologias que conseguem medir. Então entra aqui, ó, nesse monitoramento de informações. A partir da zootecnia de precisão, eu consigo monitorar o meu animal, então eu consigo saber o quanto ele come individualmente, cada animal. Eu consigo saber índices fisiológicos desse animal, então o quanto ele está ganhando de peso, o quanto que ele está produzindo de leite,
o quanto ele está consumindo daquilo que ele come, né, para o seu metabolismo através do monitoramento dos índices fisiológicos. Então, tem uma série de ferramentas aí que consegue fazer esse monitoramento de informações do animal, do ambiente e das instalações. Então, quando a gente fala de gado de leite, né, toda aquela questão dos ventiladores, dos aspersores, aí a utilização dessa ferramenta está ligada à zootecnia de precisão. Quando a gente fala de instalação, não tem exemplo melhor do que a avicultura. Eu acho que, eu não sei se vocês já tiveram ou vão ter avicultura nesse termo, mas vocês vão ver o quanto é importante o controle da instalação nas aves. Por quê? Porque elas são super estressadas, né, em relação às variações da temperatura ambiente, e o sistema de termorregulação desses animais são ineficientes. Aumentou muito a temperatura, morre todo mundo, não tem escolha, entendeu? Então, as instalações na avicultura são extremamente controladas. Como? Com os equipamentos, com as tecnologias desenvolvidas pela zootecnia de precisão, certo? Além disso, a gente não pode deixar de falar dos sistemas de apoio à decisão, que são os softwares de gerenciamento, tá? A gente já falou um pouquinho aí sobre toda essa importância. Vou passar um vídeo aqui para vocês que vai mostrar um sistema produtivo altamente tecnificado. Nesse jeito que eu estou aqui de compartilhamento não vai passar. Eu vou passar no final, tá? Aí aqui também tem um link de uma fazenda que a gente normalmente visita nessa disciplina, que é a Fazenda Colorado. Eu não sei se quando eu fiz essa visita, alguém dessa turma aí teve a oportunidade de ir conhecer, mas tem o link aqui dessa fazenda que também mostra bastante sobre essa questão da automação do processo produtivo. E o que eu falei para vocês um pouquinho no começo da aula a respeito do mercado e oportunidades profissionais, né? Então, toda a tecnologia, ela é voltada aqui para essa questão da inovação. Então, é uma grande oportunidade para nós da área da zootecnia desenvolver um produto, desenvolver um método, um procedimento ou um serviço novo ou significativamente melhorado, né? Que tenha sido selecionado e apropriado pelo ambiente econômico, pelo mercado ou instituição. Todo produto, toda tecnologia, ela só vai ser desenvolvida se ela tiver interesse por parte do seu cliente, né? Você não vai desenvolver uma técnica, desenvolver um equipamento, uma ferramenta que ninguém vai comprar. Então, o que manda aqui, né, no que vai estar sendo desenvolvido, no que vai estar sendo realizado, é o ambiente econômico, é o nosso mercado. Então, antes de desenvolver uma nova técnica, antes de fazer uma inovação, eu tenho que saber, o meu cliente, ele quer? Ele necessita? Ele precisa dessa ferramenta? Então, primeiro de tudo, conhecer o mercado, conhecer o meu produtor, conhecer as necessidades do produtor no campo, né? Para depois eu pensar no produto, para depois eu pensar na inovação. Conceito de inovação, olha lá. Inovação é invenção, tecnologia ou técnica selecionada pelo mercado ou utilizada pelas organizações, tá? Então, o que move a zootecnia de precisão é o ambiente econômico, é a necessidade de
desenvolver novos produtos, novos métodos, novas ferramentas. E aqui a gente tem um super mercado de atuação para o zootecnista, né? A inovação está no cerne do desenvolvimento econômico. Inovações radicais provocam grandes mudanças no mundo, enquanto inovações incrementais preenchem continuamente o processo de mudança. Novos produtos destroem empresas velhas e antigos modelos de negócio, reduzindo dessa forma o monopólio do poder. Uma mudança técnica pode significar a destruição criadora de um novo mercado. O que está dizendo aqui? Que, gente, quem não se atualiza fica para trás em termos de tecnologia. Olha o corona, gente. É nada, é minha voz que está sentindo já aqui. Então, olha só o exemplo que eu trouxe de uma destruição criadora, né? Se a gente for pensar ali, né, no quanto evoluiu a questão da tecnologia de fotografias, né? Antigamente, olha só, a gente tinha lá as fotos que eram tiradas com filme, né? Aí esse filme precisava ser revelado, aí tinha todo um processo de revelação para você conseguir, enfim, ver as suas fotografias. A tecnologia foi evoluindo e aí a gente passou desse modelo de máquina fotográfica para as máquinas fotográficas digitais. E hoje, praticamente, as máquinas fotográficas digitais também já estão extintas, né? Foram substituídas pelos telefones celulares. Nessa época aqui do filme, da máquina fotográfica de filme, mal celular existia, né? Nem celular existia. Então, isso é uma destruição criadora. Uma tecnologia, ela vai sendo destruída e dando lugar a novas ferramentas, mas sempre com o mesmo objetivo, né? Nosso caso aqui, fotografar. Telefone. O telefone também passou pelo mesmo processo, né? Inovações radicais e incrementais. Então, antes, telefone era feita para falar e ponto final, só para isso, né? Os aparelhos de telefone foram evoluindo, aí a gente começou a incrementar funções a esse aparelho telefônico. Então, ele passou a ter ali uma secretária eletrônica, depois ele passou a funcionar um pouco como aparelho de fax, né? Depois ele deixou de ser um aparelho fixo para ser um aparelho móvel, então vieram os telefones sem fio, e aí partiu para os celulares e hoje para os smartphones, que é o que a gente tem aí de mais tecnológico. Será que vai parar por aí, gente? Quem será que chuta o que vai ser o futuro do celular? Porque eu não consigo imaginar, né? Mas com certeza vai evoluir e a gente vai viver essa evolução. E por que na zootecnia, por que no processo produtivo tem que ser diferente? Por que eu tenho que fazer hoje, na minha propriedade, em termos de processo produtivo, aquilo que o meu avô fazia? Com tanta tecnologia, com tanta opção, não existe nenhuma que eu possa implementar, que eu possa utilizar e que vá beneficiar o meu processo produtivo, que vai tornar o meu processo produtivo mais eficiente. Isso tudo tira a gente da zona de conforto, né? A pandemia tira a gente da zona de conforto, a tecnologia tira a gente da zona de conforto. Então, é isso que a gente tem que pensar, é essa mentalidade que a gente tem que ter e trabalhar nessa disciplina, tá? Na disciplina da zootecnia de precisão. Então, olha lá. Para que inovar? Para ampliar a vantagem competitiva,
para ter vantagem de custos sobre a concorrência. Não dá para competir por preço se você não tiver um processo produtivo eficiente, não dá. Para obtenção de maior margem de lucro, de preço, a ampliação da participação no mercado, hoje em dia, gente, não dá mais para viver vendendo só ali para nossa vila. Não dá. Vamos vender para o Brasil, vamos vender para o mundo, né? Obter posição monopolista com preços mais elevados. O meu produto é mais caro, sim, mas ele tem mais qualidade. Então, poder cobrar por isso, certo? Defender posições competitivas. Então, eu quero estar entre os melhores, eu quero estar entre os maiores. E aí, sem inovar, capaz, gente, não vai chegar lá nunca. Então, para sobreviver aí a toda essa competitividade, a toda essa destruição criativa que a gente fala, o seu produto tem uma data de validade, então você precisa evoluir, porque ele tem hora marcada para acabar. O assassino dele pode vir de onde você menos espera, pode vir do mercado consumidor, pode vir de uma nova tecnologia, pode vir de dentro do seu próprio processo produtivo, né? Então, salve a sua empresa, não tente salvar o seu produto para sempre. Ou seja, evolua, bola para frente, vamos sempre buscar o futuro, antecipar o futuro. Fica uma frase aqui, então, para a gente pensar, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês por hoje. Muito obrigada. Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho de ambiente de mercado e oportunidades.